Olá, seja muito bem-vindo para a terceira parte da Maratona do Livro Você é o Placebo, o poder de curar a si mesmo. Capítulo 3. O efeito placebo no cérebro. Caso você tenha lido meu livro anterior, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, você vai ver que este capítulo revisa muito daquele material. Se você acha que já tem um bom domínio das informações, pode optar por ignorar este capítulo no todo ou dar uma passada para revisar conceitos conforme necessário. Em caso de dúvida, recomendo a leitura, pois será necessário um entendimento total do que é apresentado aqui para compreender plenamente os capítulos a seguir. Como as histórias dos 2 capítulos anteriores ilustram, quando verdadeiramente mudamos nosso estado de ser, nosso corpo pode responder a uma nova mente. E mudar o nosso estado de ser começa pela mudança de nossos pensamentos. Por causa do enorme tamanho do prosencéfalo, nós humanos temos o privilégio de poder tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa, e é assim que o placebo funciona. Para ver como o processo se desenrola, é vital examinar e revisar 3 elementos-chave: condicionamento, expectativa e significado. Como você verá, esses 3 conceitos parecem funcionar juntos na orquestração da resposta ao placebo. Expliquei o condicionamento, o primeiro elemento, na discussão sobre Pavlov no capítulo anterior. Para recapitular, o condicionamento acontece quando associamos uma lembrança passada, por exemplo, tomar uma aspirina, com uma mudança fisiológica, livrar-se de uma dor de cabeça, porque experimentamos muitas vezes. Pense nisso da seguinte forma. Se você percebe que está com dor de cabeça, essencialmente fica consciente de uma mudança fisiológica no ambiente interno. Você está sentindo dor. A próxima coisa que faz automaticamente é procurar algo no mundo externo, nesse caso, uma aspirina, para criar uma mudança no mundo interno. Poderíamos dizer que foi o estado interno, sentir dor, que o levou a pensar em alguma escolha passada, na ação tomada ou na experiência ocorrida na realidade externa que mudou como você se sentia, tomar uma aspirina e obter alívio. Assim, o estímulo, ou pista do ambiente externo, chamado aspirina, cria uma experiência específica. Quando a experiência produz uma resposta ou recompensa fisiológica, ela altera seu ambiente interno. No momento em que percebe uma mudança no ambiente interno, você presta atenção ao que estava no ambiente externo e causou a mudança. Esse evento no qual algo fora muda algo dentro de você é chamado de memória associativa. Se continuarmos a repetir o processo vezes e mais vezes, o estímulo externo pode ficar tão forte ou reforçado pela associação que podemos substituir a aspirina por uma pílula de açúcar que se pareça com uma aspirina, e ela produzirá resposta interna automática, diminuição da dor de cabeça. Essa é uma das maneiras como o placebo funciona. As figuras 3.1a, 3.1b e 3.1c que aparece agora para você ilustram o processo de condicionamento. Na figura 3.1a, um estímulo produz uma mudança fisiológica chamada resposta ou recompensa. A figura 3.1b demonstra que, se você combinar um estímulo com um estímulo condicionado por vezes suficientes, ele ainda produzirá uma resposta. A figura 3.1c mostra que, se você remove o estímulo e o substitui por um estímulo condicionado, como um placebo, este pode produzir a mesma resposta fisiológica. A expectativa, o segundo elemento, entra em cena quando temos motivo para antecipar um resultado diferente. Por exemplo, se sofremos de dor crônica por causa de artrite e recebemos uma nova droga do médico que nos explica entusiasmado que ela deve aliviar a dor, aceitamos a sugestão e esperamos que, ao tomar a nova medicação, algo diferente aconteça, que é não sentir mais dor. Assim, nosso médico nos influencia mediante sugestão. Ao nos tornarmos mais sugestionáveis, naturalmente associamos algo externo, a nova medicação, a uma possibilidade diferente, que é ficar livre da dor. Em nossa mente, escolhemos um futuro potencial diferente e antecipamos e esperamos alcançar o resultado diferente. Se aceitarmos e abraçarmos com emoção o novo resultado selecionado e a intensidade de nossa emoção for grande o suficiente, nosso cérebro e corpo não saberão a diferença entre imaginar que mudamos nosso estado de ser para ficar livres da dor
e o evento real que causou a mudança para um novo estado de ser. Para o cérebro e o corpo, ambos são a mesma coisa. Consequentemente, o cérebro dispara os mesmos circuitos neurais que dispararia se o nosso estado tivesse mudado, se a droga funcionasse para aliviar a dor, enquanto libera substâncias químicas semelhantes no corpo. O que estamos esperando, que é ficar sem dor, realmente acontece porque cérebro e corpo criam um fármaco perfeito para alterar nossa condição interna. Estamos agora em um novo estado de ser, isto é, mente e corpo estão funcionando como um só. Temos poder para tanto. O terceiro elemento, atribuir significado a um placebo, ajuda-o a funcionar porque, quando damos um novo significado a uma ação, acrescentamos intenção a ela. Em outras palavras, quando aprendemos e entendemos algo novo, colocamos mais de nossa energia consciente e intencional naquilo. Por exemplo, no estudo sobre as camareiras de hotel do capítulo anterior, uma vez que as funcionárias entenderam o quanto de exercício físico faziam todos os dias apenas para realizar o seu trabalho, bem como os benefícios daquele exercício, atribuíram mais significado às ações. Perceberam que não estavam apenas aspirando pó, esfregando e passando pano. Também estavam trabalhando os músculos, aumentando a força e queimando calorias. Como aspirar pó, esfregar e passar pano adquiriram mais significado depois que os pesquisadores as instruíram sobre as vantagens físicas do exercício, a intenção ou objetivo das camareiras enquanto trabalhavam não era apenas completar as tarefas, era também fazer exercício físico e ficar mais saudável. E foi exatamente isso que aconteceu. Os membros do grupo de controle não atribuíram o mesmo significado às tarefas, porque não sabiam que o que estavam fazendo era benéfico para a saúde. Então, não receberam os mesmos benefícios, embora estivessem realizando as mesmíssimas ações. O placebo funciona da mesma maneira. Quanto mais você acreditar que determinada substância, procedimento ou cirurgia funcionará porque foi instruído sobre os benefícios, maiores serão suas chances de reagir ao pensamento de melhorar a saúde. Em outras palavras, se você colocar mais significado por trás de uma possível experiência com uma pessoa, lugar ou coisa em seu ambiente externo, a fim de mudar o seu ambiente interno, maior a probabilidade de mudar o seu estado interno só pelo pensamento. Além disso, quanto mais você conseguir aceitar um novo resultado relacionado à sua saúde, porque foi instruído sobre as possíveis recompensas do que está fazendo, mais claro o modelo que criará em sua mente e mais bem preparado seu cérebro e seu corpo para replicar esse modelo. Para simplificar, quanto mais você acredita na causa, melhor o efeito. Placebo, a anatomia de um pensamento. Se o efeito placebo é uma função do pensamento que pode mudar a fisiologia, poderíamos chamá-lo de poder da mente sobre a matéria. Talvez devêssemos examinar nossos pensamentos e como interagem com nosso cérebro e corpo. Vamos começar com os pensamentos diários pessoais. Somos criaturas de hábito. Pensamos em torno de 60.000 a 70.000 pensamentos por dia. E 90% são os mesmíssimos que tivemos no dia anterior. Levantamos pelo mesmo lado da cama, passamos pela mesma rotina no banheiro, penteamos o cabelo da mesma maneira, sentamos na mesma cadeira enquanto ingerimos o mesmo café da manhã e seguramos nossa caneca com a mesma mão. Percorremos o mesmo trajeto para o mesmo trabalho e fazemos as mesmas coisas que sabemos como fazer muito bem com as mesmas pessoas, que apertam os mesmos botões emocionais todos os dias. E então nos apressamos para voltar para casa, para podermos checar o e-mail apressados, para podermos jantar às pressas, para nos apressarmos para assistir a nossos programas de TV favoritos, para escovar os dentes na mesma rotina apressada antes de deitar e podermos nos apressar e ir para a cama no mesmo horário, para que possamos nos apressar e fazer tudo de novo no dia seguinte. Se parece que eu disse que vivemos grande parte de nossa vida no piloto automático, está corretíssimo. Pensar os mesmos pensamentos nos leva a fazer as mesmas escolhas. Fazer as mesmas escolhas nos leva a demonstrar os mesmos comportamentos. Demonstrar os mesmos comportamentos nos leva a criar as mesmas experiências.
Criar as mesmas experiências nos leva a produzir as mesmas emoções. Essas mesmas emoções, então, impulsionam os mesmos pensamentos. Dê uma olhada na figura 3.2 que vai aparecer para você e siga a sequência de como os mesmos pensamentos criam a mesma realidade de sempre. Veja a figura 3.2. Como criamos a mesma realidade só pelo pensamento. Eu sugiro que você dê uma pausa para refletir melhor. Como resultado desse processo consciente ou inconsciente, sua biologia permanece a mesma. Nem seu cérebro, nem seu corpo mudam porque você pensa os mesmos pensamentos, realiza as mesmas ações e vive as mesmas emoções, mesmo que secretamente espere que sua vida mude. Você cria a mesma atividade cerebral, que ativa os mesmos circuitos cerebrais e reproduz a mesma química cerebral, o que afeta a química do seu corpo da mesma maneira. Essa mesma química sinaliza os mesmos genes da mesma maneira. A mesma expressão gênica cria as mesmas proteínas, os blocos de construção das células que mantêm o corpo igual. Vou falar mais sobre as proteínas depois. Como a expressão das proteínas é a expressão da vida ou da saúde, sua vida e saúde permanecem sempre as mesmas. Agora, dê uma olhada na sua vida por um momento. O que isso significa para você? Se você está pensando os mesmos pensamentos de ontem, é mais do que provável que esteja fazendo as mesmas escolhas hoje. Essas mesmas escolhas de hoje vão levar ao mesmo comportamento amanhã. Os mesmos comportamentos habituais amanhã vão produzir as mesmas experiências em seu futuro. Os mesmos eventos em sua realidade futura vão criar as mesmas emoções previsíveis para você o tempo todo. Como resultado, você se sentirá igual todos os dias. Seu ontem se torna o seu amanhã, assim seu passado é seu futuro. Se você concorda comigo até aqui, poderíamos dizer que o sentimento familiar que acabei de descrever é você, sua identidade ou personalidade. É o seu estado de ser, e é confortável, livre de esforço e automático. É o você conhecido que, para ser franco, vive no passado. Quando você mantém esse processo redundante diariamente, porque você acorda de manhã e antecipa e recorda a sensação do você de todos os dias, esse estado conhecido de ser acaba por impulsionar apenas os mesmos pensamentos que o influenciarão a desejar o mesmo ciclo automático de escolhas, comportamentos e experiências, a fim de chegar àquele sentimento familiar que você considera você. Assim, tudo continua igual na sua personalidade. Se essa é a sua personalidade, então sua personalidade cria sua realidade pessoal. Simples assim. Sua personalidade é composta pela forma como você pensa, age e sente. Assim, a personalidade atual que está lendo esta página criou a atual realidade pessoal chamada sua vida. Isso significa que, se você quer criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, tem que começar a examinar ou pensar sobre os pensamentos que você tem pensado e mudá-los imediatamente. Você deve se tornar consciente dos comportamentos inconscientes que escolheu demonstrar e que levaram às mesmas experiências, e a seguir deve fazer novas escolhas, adotar novas atitudes e criar novas experiências. A figura 3.3 que aparece agora para você mostra como sua personalidade influencia sua realidade pessoal. Sua personalidade é composta de como você pensa, age e sente. É o seu estado de ser. Portanto, seus mesmos pensamentos, ações e sentimentos irão mantê-lo escravizado à mesma realidade pessoal do passado. No entanto, quando você, como personalidade, adota novos pensamentos, ações e sentimentos, inevitavelmente cria uma nova realidade pessoal no futuro. Se você quiser refletir mais sobre essa imagem, eu sugiro que você dê uma pausa aqui no vídeo. Você deve observar e prestar atenção às emoções que memorizou e que vive todos os dias e decidir se viver de acordo com essas emoções dia após dia é amoroso para com você. Veja bem, a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal, com a mesma velha personalidade. E isso não funciona. Para mudar a sua vida,
Você tem literalmente que se tornar outra pessoa. Fique ligado na ciência de respeito que respalda esse processo. Agora, dê uma olhada na figura 3.4 que aparece aqui para você. Como criamos uma nova realidade só pelo pensamento. Se você entende esse modelo, há de concordar comigo que novos pensamentos devem levar a novas escolhas. Novas escolhas devem levar a novos comportamentos. Novos comportamentos devem levar a novas experiências. Novas experiências devem criar novas emoções. E novas emoções e sentimentos devem inspirá-lo a pensar de novas maneiras. Isso é chamado de evolução. Sua realidade pessoal e sua biologia, circuitos cerebrais, química interna, expressão genética e, em última análise, sua saúde, devem mudar como resultado da nova personalidade, do novo estado de ser. E tudo parece começar com um pensamento. Uma rápida olhada em como o cérebro funciona. Até aqui, mencionei termos como circuitos cerebrais, redes neurais, química cerebral e expressão genética, sem dar muita explicação sobre o que significam. No restante do capítulo, vou esboçar um pouco de explicação científica simples de como o cérebro e o corpo trabalham juntos, a fim de construir um modelo completo de como você pode se tornar o seu placebo. Seu cérebro, composto por pelo menos 75% de água, tem a consistência de um ovo mole e cerca de 100 bilhões de células nervosas, chamadas neurônios, perfeitamente organizadas e suspensas em ambiente aquoso. Cada célula nervosa se assemelha a um carvalho sem folhas, mas elástico, com galhos retorcidos e sistemas radiculares que se conectam com e se desconectam de outras células nervosas. O número de conexões que determina cada célula nervosa pode variar de 1.000 a mais de 100.000, dependendo de sua localização no cérebro. O neocórtex, o cérebro pensante, tem cerca de 10.000 a 40.000 conexões por neurônio, por exemplo. Costumávamos pensar no cérebro como um computador, e embora haja semelhanças, sabemos que a coisa é bem mais complexa. Cada neurônio é um biocomputador único, com mais de 60 megabytes de RAM. É capaz de processar enormes quantidades de dados, até centenas de milhares de funções por segundo. À medida que aprendemos coisas novas e temos novas experiências de vida, nossos neurônios fazem novas conexões, trocando informações eletroquímicas uns com os outros. Essas conexões são chamadas de conexões sinápticas, pois o local onde as células trocam informações, o espaço entre o ramo de neurônio e a raiz do outro, é chamado de sinapse. Se aprender é fazer novas conexões sinápticas, lembrar é conservar essas conexões. Uma memória é um relacionamento ou conexão de longo prazo entre as células nervosas. A criação dessas conexões e o modo como elas mudam com o tempo alteram a estrutura física do cérebro. À medida que o cérebro faz essas mudanças, nossos pensamentos produzem uma mistura de várias substâncias químicas chamadas neurotransmissores, serotonina, dopamina e acetilcolina. São algumas de que você talvez já tenha ouvido falar. Quando pensamos, os neurotransmissores de um ramo de uma árvore de neurônio cruzam a fenda sináptica para alcançar a raiz de outra árvore de neurônio. Depois de os neurotransmissores atravessarem essa lacuna, o neurônio dispara uma descarga elétrica de informação. Quando pensamos os mesmos pensamentos, o neurônio dispara da mesma maneira, fortalecendo a relação entre as duas células, de modo que possam transmitir um sinal com mais facilidade da próxima vez que dispararem. Como resultado, o cérebro mostra evidências físicas de que algo não só foi aprendido, mas também lembrado. O processo de fortalecimento seletivo é chamado de potenciação sináptica. Quando células de neurônios disparam em uníssono para sustentar um novo pensamento, uma substância química adicional, uma proteína, é criada dentro da célula nervosa e faz o seu caminho até o centro ou núcleo da célula, onde aterrissa no DNA. A proteína então aciona vários genes. Como o trabalho dos genes é produzir proteínas que mantenham a estrutura e a função do corpo, a célula nervosa cria rapidamente uma nova proteína para criar novos ramos entre as células nervosas. Assim,
Quando repetimos um pensamento ou uma experiência por vezes suficientes, nossas células cerebrais fazem não apenas conexões mais fortes entre si, o que afeta nossas funções fisiológicas, como também um número maior de conexões totais, que afetam a estrutura física do corpo. O cérebro se torna mais rico em termos microscópicos. Portanto, assim que pensa um novo pensamento, você se transforma neurológica, química e geneticamente. Na verdade, você pode adquirir milhares de novas conexões em questão de segundos, a partir de novas aprendizagens, novas formas de pensar e novas experiências. Isso significa que, apenas com um pensamento, você pode ativar novos genes imediatamente. Isso acontece apenas por mudar o raciocínio, é a mente sobre a matéria. O prêmio Nobel Eric Kandel mostrou que, quando novas memórias são formadas, o número de conexões sinápticas nos neurônios sensoriais estimulados duplica para 2,6 mil. No entanto, a menos que a experiência original de aprendizado seja repetida várias vezes, o número de novas conexões recua para os 1,3 mil originais em questão de apenas 3 semanas. Portanto, se repetimos vezes suficientes o que aprendemos, fortalecemos as comunidades de neurônios para nos ajudar a lembrar na próxima ocasião. Do contrário, as conexões sinápticas logo desaparecem e a memória é apagada. Por isso é importante atualizar, revisar e lembrar continuamente novos pensamentos, escolhas, comportamentos, hábitos, crenças e experiências, se quisermos que se consolidem no cérebro. A figura 3.5 que aparecerá para você o ajudará a se familiarizar com os neurônios e as redes neurais. Essa é uma representação gráfica simplificada de neurônios em uma rede neural. O diminuto espaço entre os ramos de neurônios individuais, que facilita a comunicação entre eles, é chamado de fenda sináptica. Cerca de 100 mil neurônios podem se encaixar no mesmo espaço que um grão de areia e ter mais de 1 bilhão de conexões entre eles. Para ter uma ideia da vastidão desse sistema, imagine uma célula nervosa conectando-se a 40 mil outras células nervosas. Digamos que ela esteja processando 100 mil bytes de informações por segundo, compartilhando essas informações com outros neurônios que também processam 100 mil funções por segundo. Essa rede, formada a partir de grupos de neurônios trabalhando juntos, é chamada de rede neural. As redes neurais formam comunidades de conexões sinápticas. Também podemos chamá-las de neurocircuitos. Como há mudanças físicas nas células nervosas que compõem a massa cinzenta do cérebro, e como os neurônios são selecionados e instruídos para se organizar nessas vastas redes capazes de processar centenas de milhões de bytes de informação, o hardware físico do cérebro também muda, adaptando-se às informações que recebe do ambiente. Com o tempo, com a repetida reativação das redes, propagações convergentes e divergentes de atividade elétrica, como uma tempestade alucinante de raios em nuvens espessas, o cérebro continuará usando os mesmos sistemas de hardware, as redes neurais físicas, mas também criará um software, uma rede neural automática. É assim que os programas são instalados no cérebro. O hardware cria o software. O sistema de software é incorporado ao hardware e toda vez que é usado, o software reforça o hardware. Então, quando você pensa os mesmos pensamentos e sente os mesmos sentimentos o tempo todo porque não está aprendendo nem fazendo nada novo, seu cérebro dispara os neurônios e ativa as redes neurais nas mesmas sequências, padrões e combinações. Eles se tornam programas automáticos que você usa de modo inconsciente todos os dias. Você tem uma rede neural automática para falar um idioma, para fazer a barba ou se maquiar, para digitar no computador, para julgar seu colega de trabalho, e assim por diante, porque executou essas ações tantas vezes que elas se tornaram praticamente inconscientes. Você não precisa mais pensar de modo consciente a respeito. Acontece sem esforço. Você reforça esses circuitos com tanta frequência que eles se tornam permanentes. As conexões entre os neurônios ficam mais coladas,
Formam-se circuitos adicionais, e os galhos se expandem e ficam mais espessos. Do mesmo modo que podemos fortalecer e reforçar uma ponte, construir novas estradas ou ampliar uma via expressa para acomodar mais tráfego. Um dos princípios mais básicos da neurociência afirma: células nervosas que disparam juntas se conectam juntas. À medida que seu cérebro dispara repetidamente da mesma maneira, você reproduz o mesmo nível mental. Segundo a neurociência, a mente é o cérebro em ação, ou em funcionamento. Assim, podemos dizer que, se você lembra a si mesmo de quem você pensa que é diariamente, mediante a reprodução da mesma mente, você está fazendo o seu cérebro disparar da mesma maneira e vai ativar as mesmas redes neurais por anos a fio. No momento em que se chega na metade dos 30 anos, o cérebro se organizou em uma assinatura muito definida de programas automáticos, e esse padrão fixo é chamado de identidade. Pense nisso como uma caixa dentro do seu cérebro. É claro que não há uma caixa de verdade dentro da sua cabeça, mas é seguro dizer que pensar dentro da caixa significa que fisicamente você conectou seu cérebro em um padrão limitado, conforme ilustrado na figura 3.6 a seguir. Ao reproduzir repetidamente o mesmo nível mental, o conjunto de circuitos disparado com mais frequência, neurologicamente mais conectado, predetermina quem você é como resultado de sua vontade. Agora veja a figura 3.6. Se seus pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e estados emocionais permanecem os mesmos por anos a fio, e os mesmos pensamentos são sempre iguais aos mesmos sentimentos, reforçando o mesmo ciclo interminável, seu cérebro fica conectado em uma assinatura definida. Isso porque você recria a mesma mente todos os dias por fazer seu cérebro disparar nos mesmos padrões. Com o tempo, isso reforça biologicamente um conjunto limitado e específico de redes neurais, tornando seu cérebro fisicamente mais propenso a criar o mesmo nível de mente. Aí você pensa dentro da caixa. A totalidade desses circuitos permanentes é o que se chama de sua identidade. Neuroplasticidade. Nosso objetivo precisa ser pensar fora da caixa para fazer o cérebro disparar de novas maneiras, assim como ilustra a figura 3.7 que aparece agora para você. É isso que significa ter uma mente aberta. Sempre que você faz seu cérebro funcionar de maneira diferente, você está literalmente mudando sua mente. Pesquisas mostram que, à medida que usamos o cérebro, ele cresce e muda graças à neuroplasticidade, a capacidade de se adaptar e mudar quando aprendemos novas informações. Por exemplo, quanto mais os matemáticos estudam matemática, mais ramos neurais brotam na área do cérebro usada para a matemática. Depois de anos se apresentando em sinfonias e orquestras, músicos profissionais expandem a parte do cérebro associada a habilidades musicais e de linguagem. Quando você aprende coisas novas e começa a pensar de novas maneiras, faz seu cérebro disparar em diferentes sequências, padrões e combinações, ou seja, você ativa muitas e variadas redes de neurônios de diferentes maneiras. E sempre que você faz seu cérebro funcionar de maneira diferente, você está mudando sua mente. Quando você começa a pensar fora da caixa, novos pensamentos devem levar a novas escolhas, novos comportamentos, novas experiências e novas emoções. Aí, sua identidade também muda. Os termos científicos oficiais para o funcionamento da neuroplasticidade são poda e brotamento, que significam exatamente o que parece: livrar-se de algumas conexões, padrões e circuitos neurais e criar novos. Em um cérebro em bom funcionamento, esse processo pode acontecer em questão de segundos. Descobriram que ratos que viviam em um ambiente enriquecido, compartilhando uma gaiola com irmãos e descendentes, tendo acesso a muitos brinquedos variados, tinham um cérebro maior, com mais neurônios e mais conexões neurais do que ratos em ambientes menos enriquecidos. Repetindo, quando aprendemos coisas novas e temos novas experiências, literalmente mudamos nosso cérebro.
Livrar-se das cadeias de programação rígidas e do condicionamento que mantém você igual requer esforço considerável. Também requer conhecimento, porque quando você adquire informações vitais sobre si mesmo ou sua vida, você costura todo um novo padrão no bordado tridimensional de sua massa cinzenta. Você tem mais matéria-prima para fazer o cérebro funcionar de maneiras novas e diferentes. Você começa a pensar e perceber a realidade de maneira diferente, porque começa a ver a sua vida através das lentes de uma nova mente. Atravessar o rio da mudança. A essa altura, você pode ver que, para mudar, é preciso ficar consciente do eu inconsciente, que agora você sabe que é apenas um conjunto de programas conectados. A parte mais difícil da mudança é não fazer as mesmas escolhas que fizemos no dia anterior. Isso é muito difícil porque, no exato instante em que não pensamos mais os mesmos pensamentos que levam às mesmas escolhas, ou seja, que nos levam a agir de maneira habitual e automática, para que possamos experimentar os mesmos eventos a fim de reafirmar as mesmas emoções de nossa identidade, nos sentimos desconfortáveis. O novo estado de ser não é familiar, é desconhecido. Não parece normal. Não nos sentimos mais como nós mesmos porque não somos mais nós mesmos. Como tudo parece incerto, não podemos mais prever o sentimento do eu familiar e como ele se reflete em nossa vida. Por mais desconfortável que possa parecer no início, é nesse momento que sabemos que entramos no rio da mudança. Entramos no desconhecido. No instante em que não somos mais o velho eu, precisamos atravessar uma lacuna entre o antigo e o novo eu, que a figura 3.8 mostra com clareza. Em outras palavras, não saltitamos para uma nova personalidade em questão de instantes. Isso leva tempo. Agora, veja a figura 3.8. Atravessar o rio da mudança exige que você deixe o eu previsível e familiar de sempre, conectado aos mesmos pensamentos, mesmas escolhas, mesmos comportamentos e mesmos sentimentos, e adentre o desconhecido ou um vazio. A lacuna entre o velho e o novo eu é a morte biológica da velha personalidade. Para o antigo eu morrer, você tem de criar um novo eu com novos pensamentos, novas escolhas, novos comportamentos e novas emoções. Entrar nesse rio é rumar para um novo eu, imprevisível e não familiar. O desconhecido é o único lugar onde você pode criar. Você não pode criar nada novo a partir do conhecido. Quando as pessoas entram no rio da mudança, o vazio entre o antigo eu e o novo costuma ser tão desconfortável que elas voltam a ser o antigo eu no mesmo instante. Inconscientemente pensam: isso não parece estar certo. Estou desconfortável. Não me sinto muito bem. No momento em que aceitam esse pensamento ou autossugestão e ficam sugestionáveis ao próprio pensamento, inconscientemente fazem as mesmas velhas escolhas que levarão aos mesmos comportamentos habituais para criar as mesmas experiências que automaticamente confirmam as mesmas emoções e sentimentos. E aí dizem para si mesmas: isso parece estar certo, mas o que realmente querem dizer é que parece familiar. Quando entendemos que atravessar o rio da mudança e sentir o desconforto é a morte biológica, neurológica, química e até mesmo genética do antigo eu, temos poder sobre a mudança e podemos manter o foco na outra margem do rio. Se aceitamos que a mudança é a desnaturação dos circuitos arraigados de anos, dos mesmos pensamentos inconscientes, conseguimos lidar com a situação. Se entendemos que o desconforto que sentimos é o desmantelamento de velhas atitudes, crenças e percepções repetidamente gravadas em nossa arquitetura cerebral, conseguimos suportar. Se raciocinamos que os desejos que combatemos em meio à mudança são ocasionados pela abstinência das adições químicas e emocionais do corpo, podemos superá-los. Se compreendemos que ocorrem variações biológicas reais a partir de hábitos e comportamentos subconscientes que alteram nosso corpo em nível celular, conseguimos ir em frente. E se lembramos que estamos modificando nossos genes desta vida e de contáveis gerações anteriores, conseguimos permanecer focados e inspirados até o fim.
Algumas pessoas chamam essa experiência de noite escura da alma. É a fênix que arde até as cinzas. O velho eu tem que morrer para o novo renascer. Claro que isso é desconfortável, mas tudo bem, porque o desconhecido é o lugar perfeito para criar. É onde as possibilidades existem. O que poderia ser melhor que isso? A maioria de nós foi condicionada a fugir do desconhecido, então agora temos de aprender a nos sentir à vontade no vazio ou no desconhecido, em vez de temê-lo. Se você me dissesse que não gosta de estar no vazio porque é muito desorientador e você não consegue ver o que vem pela frente porque não pode prever seu futuro, eu diria que isso é ótimo, pois a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo a partir não do conhecido, mas sim do desconhecido. À medida que o novo eu nasce, devemos ser diferentes também em termos biológicos. Novas conexões neuronais devem brotar e ser seladas pela escolha consciente de pensar e agir de novas maneiras todos os dias. Essas conexões devem ser reforçadas pela criação repetida das mesmas experiências até se tornarem um hábito. Novos estados químicos devem se tornar familiares a partir das emoções de novas experiências em quantidade suficiente. E novos genes devem ser sinalizados para produzir novas proteínas para alterar o nosso estado de ser de novas maneiras. Se, como vimos, a expressão das proteínas é a expressão da vida, e a expressão da vida é igual à saúde do corpo, haverá então um novo nível de saúde e vida em termos estruturais e funcionais. Devem surgir uma mente e um corpo renovados. Quando raia um novo dia, após a longa noite escura, e a fênix se ergue regenerada de suas cinzas, nós inventamos um novo eu. E a expressão física e biológica do novo eu torna-se literalmente outra pessoa. Essa é a verdadeira metamorfose. Superar o ambiente. Outra maneira de ver o cérebro é dizer que ele é organizado para refletir tudo o que você conhece e experimentou na vida. Assim, você pode entender que cada vez que interagiu com o mundo externo, os eventos moldaram e formaram quem você é hoje. As complexas redes de neurônios que dispararam e se conectaram ao longo de seus dias na Terra formaram trilhões e trilhões de conexões, porque você aprendeu e formou memórias. Como todo lugar onde um neurônio se conecta com outro é chamado de memória, seu cérebro é um registro vivo do passado. As vastas experiências com cada pessoa e coisa, em diferentes momentos e lugares em seu ambiente externo, foram gravadas nos nichos de sua massa cinzenta. Então, por natureza, a maioria de nós pensa no passado, pois usamos o mesmo hardware e os mesmos softwares de nossas memórias. Se vivemos a mesma vida todos os dias, fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, vendo as mesmas pessoas no mesmo lugar e criando as mesmas experiências de ontem, estamos escravizados a ter nosso mundo externo influenciando o nosso mundo interno. Nosso ambiente controla o modo como pensamos, agimos e sentimos. Somos vítimas de nossa realidade pessoal, pois esta cria nossa personalidade. E isso se tornou um processo inconsciente. Isso reafirma, é claro, o mesmo pensamento e sentimento. E aí existe um tango ou uma combinação entre nossos mundos externo e interno. Eles se fundem e se tornam o mesmo. E nós também. Se o nosso ambiente regula como pensamos e sentimos todos os dias, para mudar, é preciso que algo em nós, ou nossa vida, seja maior do que as circunstâncias presentes em nosso ambiente. Pensando e sentindo, sentindo e pensando. Assim como os pensamentos são a linguagem do cérebro, as sensações são a linguagem do corpo. O modo como você pensa e sente cria um estado de ser. Estado de ser significa mente e corpo trabalhando juntos. Portanto, seu presente estado de ser é sua genuína conexão mente-corpo. Toda vez que você pensa, além de neurotransmissores, seu cérebro produz outro elemento químico, uma pequena proteína chamada neuropeptídeo, que envia uma mensagem para o corpo. Seu corpo reage tendo uma sensação. O cérebro percebe que o corpo está tendo uma sensação e gera um pensamento idêntico à sensação,
que produzirá mais das mesmas mensagens químicas que lhe permitem pensar de acordo com a forma como estava se sentindo. Assim, o pensamento cria a sensação, e a sensação cria um pensamento igual às sensações. É um loop que, para a maioria das pessoas, pode durar anos. Como o cérebro age nas sensações do corpo, gerando os mesmos pensamentos, que produzirão as mesmas emoções, fica claro que pensamentos redundantes conectam seu cérebro em um padrão fixo de neurocircuitos. Mas o que acontece no corpo? Como as sensações são modus operandi do corpo, as emoções que você sente de forma contínua, com base no pensamento automático, condicionarão o corpo a memorizar aquelas emoções que são iguais à mente e ao cérebro inconscientes. Isso significa que a mente consciente não está no comando. O corpo foi programado e condicionado de forma subconsciente de uma maneira muito real para se tornar a própria mente. Tendo esse ciclo de pensar e sentir e pensar operado por tempo suficiente, nosso corpo memoriza as emoções que o cérebro sinalizou para o corpo sentir. O ciclo fica tão estabelecido e arraigado que cria um estado familiar de ser baseado em informações antigas que seguem em reciclagem. Essas emoções, que nada mais são do que registros químicos de experiências passadas, impulsionam nossos pensamentos e são repetidas vezes e mais vezes. Enquanto isso continuar, estaremos vivendo no passado. Não é de admirar que seja tão difícil mudarmos o nosso futuro. Se os neurônios dispararam da mesma maneira, eles desencadeiam a liberação dos mesmos neurotransmissores químicos e neuropeptídeos no cérebro e no corpo. E essas substâncias começam a treinar o corpo para lembrar-se ainda mais dessas emoções, alterando-o fisicamente mais uma vez. As células e tecidos recebem esses sinais químicos muito específicos em pontos receptores específicos. Os pontos receptores são parecidos com estações de acoplamento para mensageiros químicos. Os mensageiros encaixam-se com perfeição no lugar, como um quebra-cabeça infantil em que certas formas, como um círculo, um triângulo ou um quadrado, se encaixam em aberturas específicas. Pense nos mensageiros químicos, que na realidade são moléculas de emoção, como portadores de códigos de barras que permitem aos receptores das células ler a energia eletromagnética dos mensageiros. Quando ocorre a correspondência exata, o ponto receptor se prepara. O mensageiro se acopla, a célula recebe as mensagens químicas e, em seguida, cria ou altera uma proteína. A nova proteína ativa o DNA da célula dentro do núcleo. O DNA abre e se desenrola. O gene é lido para aquela mensagem de fora da célula, e a célula produz uma nova proteína a partir de seu DNA. Por exemplo, um hormônio, e a libera no corpo. Aí, o corpo está sendo treinado pela mente. Se o processo continua por anos e anos, porque os mesmos sinais de fora da célula provêm do mesmo nível de mente no cérebro, porque a pessoa pensa, age e sente do mesmo jeito todos os dias, faz sentido que os mesmos genes sejam ativados da mesma maneira, pois o corpo está recebendo os mesmos dados do ambiente. Não há novos pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e sentimentos. Quando os mesmos genes são repetidamente ativados pela mesma informação do cérebro, os genes continuam sendo selecionados vez após vez, e como as engrenagens de um carro, começam a se desgastar. O corpo produz proteínas com estruturas mais fracas e funções reduzidas. Ficamos doentes e envelhecemos. Com o tempo, um de dois cenários pode ocorrer. No primeiro, a inteligência da membrana celular, que recebe constantemente a mesma informação, pode adaptar-se às necessidades e demandas do corpo, modificando seus receptores para acomodar mais dessas substâncias químicas. Basicamente, cria mais estações de acoplamento para satisfazer a demanda. Assim como os supermercados abrem mais caixas de pagamento quando as filas ficam muito compridas. Se o negócio continuar indo bem, se as mesmas substâncias químicas continuarem chegando,
Você precisará contratar mais funcionários e manter mais caixas abertos. Aí, o corpo é igual à mente e se tornou a mente. No outro cenário, a célula fica sobrecarregada demais, com bombardeio contínuo de sensações e emoções a todo instante para permitir que todos os mensageiros químicos se acoplem. Como as substâncias químicas ficam meio que rondando do lado de fora das portas da estação do acoplamento da célula todos os dias, a célula se acostuma com as substâncias paradas por ali. Então, apenas quando o cérebro produz emoções muito mais intensas, a célula fica disposta a abrir as portas. Quando você aumenta a intensidade da emoção, a célula é estimulada o suficiente para que as portas da estação de acoplamento se abram e a célula se ative. Você ouvirá mais sobre a importância das emoções mais adiante. Essa é uma parte fundamental da equação do placebo. No primeiro cenário, a célula cria novos pontos receptores. O corpo anseia por substâncias químicas específicas quando o cérebro não produz o suficiente, e com isso, nossos sentimentos determinam nosso pensamento. Nosso corpo controla nossa mente. É a isso que me refiro quando digo que o corpo memoriza a emoção. Ele foi biologicamente condicionado e alterado para ser um reflexo da mente. No segundo cenário, uma vez que a célula é sobrecarregada pelo bombardeio e os receptores ficam dessensibilizados, o corpo exigirá uma vibração química maior para ativar a célula. Assim como um viciado em drogas. Em outras palavras, para que o corpo seja estimulado e obtenha sua dose, você precisará ficar mais irritado, mais preocupado, mais culpado ou mais confuso do que da última vez. Aí, você pode sentir a necessidade de começar um pequeno drama, gritando com seu cachorro sem motivo, apenas para dar ao corpo a droga preferida. Ou talvez não consiga deixar de falar sobre o quanto despreza sua sogra para que o corpo tenha substâncias químicas disponíveis com poder suficiente para despertar a célula. Ou você começa a ficar obcecado com algum resultado horrível e imaginário, só para que o corpo possa obter um jorro de hormônios suprarrenais. Quando o corpo não tem as necessidades químicas e emocionais atendidas, sinaliza ao cérebro para produzir mais daquelas substâncias. O corpo controla a mente. Soa muito parecido com um vício. Então, quando eu usar o termo dependência emocional, você vai entender a que me refiro. Quando os sentimentos se tornam a forma de pensar, ou quando não podemos pensar para além de como nos sentimos, estamos no programa. Nosso pensamento é como nos sentimos, e nossos sentimentos são como pensamos. O que experimentamos é uma espécie de fusão de pensamentos e sentimentos. Estamos sente-pensando ou pensentindo. Como estamos presos nesse ciclo, nosso corpo, assim como a mente inconsciente, acredita que estamos vivendo a mesma experiência 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nossa mente e corpo são um, alinhados a um destino pré-determinado por nossos programas inconscientes. Portanto, mudar requer ser maior do que o corpo e todas as suas memórias, vícios e hábitos emocionais inconscientes, ou seja, deixar de ser definido pelo corpo como mente. A repetição do ciclo de pensar e sentir e depois sentir e pensar é o processo de condicionamento do corpo produzido pela mente consciente. Uma vez que o corpo se torna mente, isso é chamado de hábito. Hábito é quando seu corpo é a mente. Quando chega aos 35 anos, 95% de sua pessoa é um conjunto de comportamentos, habilidades, reações emocionais, crenças, percepções e atitudes memorizados que funcionam como um programa de computador automático subconsciente. Assim, 95% de sua pessoa é um estado de ser subconsciente ou até mesmo inconsciente. Isso significa que 5% de sua mente consciente está trabalhando contra os 95% do que você memorizou de modo inconsciente. Você pode pensar positivamente o quanto quiser,
mas os 5% conscientes de sua mente vão sentir como se estivessem nadando contra a corrente dos outros 95% de sua mente. A química inconsciente de seu corpo, que vem lembrando e memorizando qualquer negatividade que você tenha nutrido nos últimos 35 anos, isso é mente e corpo trabalhando em oposição. Não é de admirar que você não vá muito longe quando tenta lutar contra essa corrente. Por isso chamei meu livro anterior de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Porque esse é o maior hábito que temos de quebrar, pensar, sentir e nos comportar da mesma forma, que reforça os programas inconscientes que refletem nossa personalidade e realidade pessoal. Não podemos criar um novo futuro enquanto vivermos no passado. É simplesmente impossível. O que é preciso para ser o próprio placebo? Veja um exemplo que junta tudo isso. Escolhi um evento negativo de propósito, porque esses tendem a nos manter limitados. Enquanto eventos mais bem-sucedidos, empoderadores e edificantes geralmente ajudam a criar um futuro melhor. Esse processo ficará claro em breve. Digamos que no passado você teve uma experiência emocional horrível ao falar em público, ficando apavorado. Sinta-se à vontade para substituir por qualquer experiência emocional danosa. Devido a isso, agora você tem medo de parar diante de grupos de pessoas para falar. Isso o deixa inseguro, ansioso e qualquer coisa, menos confiante. Só de pensar em ter de encarar uma sala de reunião com umas 20 pessoas, sua garganta fecha, as mãos ficam geladas e pegajosas, o coração dispara, o rosto e o pescoço ficam vermelhos, o estômago se revira e o cérebro congela. Todas essas reações estão sob a jurisdição do sistema nervoso autônomo, que funciona de modo subconsciente, abaixo do controle consciente. Pense em autônomo como automático. Essa é a parte do sistema nervoso que regula a digestão, os hormônios, a circulação, a temperatura corporal e assim por diante, sem que você tenha qualquer controle consciente sobre tais funções. Você não pode decidir alterar a frequência cardíaca, modificar o fluxo sanguíneo nas extremidades para resfriá-las, aquecer o rosto e o pescoço, alterar as secreções metabólicas de suas enzimas digestivas ou impedir que milhões de células nervosas disparem. Por mais que você tente alterar qualquer uma dessas funções de modo consciente, provavelmente vai descobrir que não será capaz de fazê-lo. Assim, quando seu corpo realiza mudanças fisiológicas autônomas, é porque você associou o pensamento futuro de parar diante de uma plateia para fazer uma apresentação com a lembrança emocional da experiência fracassada de falar em público. Quando esse pensamento, ideia ou possibilidade futura estão consistentemente associados a sentimentos passados de ansiedade, fracasso ou constrangimento, a mente condiciona o corpo a responder de modo automático ao sentimento. É assim que nos movemos continuamente para estados familiares de ser. Nossos pensamentos e sentimentos se tornam unos com o passado, porque não podemos pensar em termos mais amplos do que como nos sentimos. Agora, vamos dar uma olhada em como isso funciona dentro do cérebro. O evento particular, gravado e moldado neurologicamente como uma memória, lembre-se, a experiência enriquece os circuitos cerebrais. Fica fisicamente conectado ao cérebro como uma pegada. Por conseguinte, você pode refazer seus passos e recordar a experiência negativa de falar em público como um pensamento. Para que seja prontamente lembrada, a experiência deve ter tido uma carga emocional significativa. Assim, você também pode trazer à mente todas as sensações relacionadas à tentativa frustrada de ser um orador bem-sucedido, pois é como se você fosse quimicamente alterado pela experiência. Quero ressaltar que sensações e emoções são produtos finais de experiências passadas. Quando você fica preso em uma experiência, seus sentidos capturam o evento e, em seguida, retransmitem toda a informação vital para o cérebro por meio de 5 diferentes vias sensoriais. Quando os novos dados chegam ao cérebro, montes de células nervosas se organizam em novas redes para refletir o novo evento externo.
No momento em que esses circuitos se solidificam, o cérebro produz uma substância química para sinalizar ao corpo e alterar sua fisiologia. Essa substância é chamada de sentimento ou emoção. Assim, podemos lembrar eventos passados porque podemos recordar a sensação que provocaram. Então, quando sua palestra foi mal, todas as informações que seus 5 sentidos captaram no ambiente externo alteraram como você se sentia no ambiente interno. As informações que seus sentidos processaram, os rostos na plateia, a ampliação da sala, as luzes brilhantes acima de sua cabeça, o som ecoante do microfone e o silêncio ensurdecedor após sua primeira tentativa de piada. O aumento instantâneo da temperatura da sala no momento em que você começou a falar. O cheiro de perfume velho evaporando com sua transpiração mudaram seu estado de ser interno. No momento em que você correlacionou esse evento singular, no momento exterior dos sentidos, a causa, com as mudanças no mundo interior, de pensamentos e sentimentos, o efeito, você criou uma memória. Você associou uma causa a um efeito, e seu processo de condicionamento começou. Então, depois da tortura auto-infligida daquele dia, que felizmente terminou sem frutas ou legumes podres jogados em sua direção, você foi para casa. No trajeto, rememorou o evento várias e várias vezes, em graus variados. Cada vez que recordou a experiência, ou seja, que reproduziu o mesmo nível mental, você produziu as mesmas alterações químicas no cérebro e no corpo. De certo modo, você reafirmou o passado repetidamente e deu continuidade ao processo de condicionamento. Como seu corpo age como sua mente inconsciente, ele não sabe a diferença entre o evento real em sua vida que criou o estado emocional e as emoções que você criou apenas pelo pensamento ao lembrar-se do evento. Seu corpo acreditou que estava vivendo a mesma experiência repetidamente, embora você estivesse sozinho no conforto do seu carro, e respondeu fisiologicamente como se você de fato estivesse revivendo a experiência no presente. Enquanto disparava e ligava em seu cérebro os circuitos derivados dos pensamentos relacionados à experiência, você mantinha as conexões sinápticas físicas e criava conexões ainda mais duradouras dentro dessas redes. Você estava criando uma memória de longo prazo. Ao chegar em casa, você contou os acontecimentos do dia ao seu parceiro, amigos e talvez até à sua mãe. Ao descrever o trauma em detalhes penosos, você se alvoroçou em um chilique emocional. Como também reviveu as emoções do incidente, condicionou o corpo quimicamente ao ocorrido. Você treinou seu corpo fisiologicamente para se tornar sua história pessoal de forma subconsciente, inconsciente e automática. Nos dias que se seguiram, você ficou baixo astral. As pessoas não deixaram de notar, e toda vez que alguém perguntava o que há de errado, você simplesmente não conseguia resistir. De modo oportunista, aceitava o convite para ficar mais viciado na carga de substâncias químicas do passado. O estado de ânimo criado a partir daquela experiência foi apenas uma longa reação emocional que durou dias. Quando as semanas, se sentindo da mesma maneira toda vez que lembrava do evento, se transformaram em meses, até anos, aquilo se tornou uma reação emocional prolongada. Já não é apenas uma parte do seu temperamento, caráter e natureza, mas também da sua personalidade. É quem você é. Se alguém lhe pede para falar na frente de um grupo, você automaticamente estremece, se encolhe e fica ansioso. Seu ambiente externo controla seu ambiente interno e você não consegue se impor. Como você espera o pensamento de que o futuro, uma oportunidade de falar em público, traga mais o sentimento do passado, um tormento intolerável, seu corpo, agindo como a mente, responde de modo automático e subconsciente, como que por mágica. Por mais que você tente, parece que sua mente consciente não consegue assumir o controle. Em questão de segundos, uma série de respostas condicionadas do cérebro e da farmácia do corpo se manifesta. Suor profuso, boca seca,
joelhos moles, náusea, tontura, voz trêmula, falta de ar e fadiga incontrolável. Tudo isso a partir de um único pensamento que muda sua fisiologia. Para mim, parece placebo. Se pudesse, você recusaria a oportunidade de fazer a palestra dizendo algo do tipo: não sei falar em público, fico inseguro diante de uma plateia, sou um mau palestrante ou tenho pavor de falar na frente de grandes audiências. Sempre que você diz eu, e insira suas próprias palavras aqui, o que você está declarando é que sua mente e corpo estão alinhados com o futuro ou que seus pensamentos e sentimentos são unos com seu destino. Você está reforçando um estado de ser memorizado. Se por acaso perguntassem por que você escolheu ser definido por seu passado, bem como por sua limitação, tenho certeza de que você contaria uma história igual às lembranças e emoções passadas, reafirmando a si mesmo para ser daquele jeito. Provavelmente até enfeitaria um pouco. De um nível biológico, o que você está proclamando é que foi alterado física, química e emocionalmente a partir daquele evento há vários anos e que não mudou muito desde então. Você escolheu ser definido por sua limitação. Nesse exemplo, pode-se dizer que você foi escravizado por seu corpo, porque ele se tornou a mente. Está preso pelas condições em seu ambiente, porque a experiência de pessoas e coisas em certo tempo e lugar influenciam como você pensa, age e sente. E está perdido no tempo, porque, ao viver no passado e antecipar o mesmo futuro, sua mente e corpo nunca estão no presente. Portanto, para mudar seu atual estado de ser, você precisa ser maior que estes 3 elementos: seu corpo, seu ambiente e seu tempo. Recordando o início deste capítulo, onde leu que o placebo é criado a partir de 3 elementos: condicionamento, expectativa e significado, agora você pode ver que é o seu próprio placebo. Por quê? Porque todos os 3 elementos entraram em jogo no exemplo dado. Primeiro, como um talentoso treinador de animais, você condicionou seu corpo a um estado subconsciente de ser, no qual mente e corpo são unos. Seus pensamentos e sentimentos se fundiram, e seu corpo foi programado para ser a mente automática, biológica e fisiologicamente apenas pelo pensamento. Sempre que um estímulo do ambiente externo se apresenta como uma oportunidade para ensinar, você condiciona seu corpo, assim como Pavlov condicionou seus cães a responder subconsciente e automaticamente à mente da experiência passada. Uma vez que a maioria dos estudos sobre placebo mostra que um único pensamento pode ativar o sistema nervoso autônomo e produzir mudanças fisiológicas significativas, você está regulando o seu mundo interno pela simples associação de um pensamento a uma emoção. Todos os seus sistemas subconscientes e autônomos são neuroquimicamente reforçados pelos sentimentos e sensações corporais, familiares relacionados a seu medo. E sua biologia reflete isso com perfeição. Segundo, se a sua expectativa é de que o futuro será como o passado, você não está apenas pensando no passado, mas também selecionando um futuro conhecido baseado apenas no passado e acolhendo emocionalmente esse evento até seu corpo, como mente inconsciente, acreditar que já esteja vivendo naquele futuro no presente. Toda sua atenção está em uma realidade conhecida e previsível, que faz com que você limite quaisquer novas escolhas, comportamentos, experiências e emoções. Você prevê seu futuro de modo inconsciente por se agarrar fisiologicamente ao passado. Terceiro, se você atribui significado ou intenção consciente a uma ação, o resultado é amplificado. O que você diz a si mesmo todo dia, nesse caso, que não é um bom orador e que falar em público provoca uma reação de pânico, é o que tem significado para você. Você fica suscetível a autossugestões. Se o seu conhecimento atual é baseado em suas conclusões de experiências passadas, sem qualquer conhecimento novo, você continuará criando para sempre o resultado que é igual à sua mente. Mude seu significado. Mude sua intenção.
E assim como as camareiras de hotel do capítulo anterior, você muda os resultados. Então, quer esteja tentando realizar uma mudança positiva para criar um novo estado de ser, quer esteja no piloto automático, empacado no mesmo estado de ser, a verdade é que você sempre foi o seu placebo. Meus parabéns por você finalizar mais uma parte da maratona do livro Você é o Placebo, o poder de curar a si mesmo. Eu espero de coração que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações, para ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui. Te encontro no próximo vídeo e até lá!